Ontem teve lá no programa do Vilela, o Inteligência Limitada, um debate entre o Elias Jabbour e o Pablo Marçal, né? Enfim, eu não vou colocar os trechos. Eu decidi, na verdade, fazer uma live porque aquele debate foi muito difícil de assistir, mano. Foi muito difícil de assistir, tá ligado? E aí, tipo, eu não quero fazer um react, porque aí eu vou ter que assistir de novo, escrever um roteiro em cima. E aí eu falei, mano, vou fazer uma live comentando sobre, porque aí eu já aproveito que tá no hype o assunto e já esqueço desse debate. Porque esse debate entre Pablo Marçal e Elias Jabbour foi muito difícil de assistir, mano. Foi muito ruim de assistir. Tipo, é muito difícil assistir coisas com o Pablo Marçal, porque ele percebe que o cara vai se sobressair no argumento, aí ele começa a interromper, e aí se torna. As interrupções do Pablo Marçal se tornam o protagonista do debate, tá ligado? Tava assistindo quase ao vivo ali, eu ia dando umas pausas pra arrumar umas coisas aqui em casa, mas eu terminei de assistir antes de dormir e ficou um sentimento muito ruim, mano. Foi muito sofrível de assistir, tá ligado? Porque claramente o Elias estava incomodado com aquele tanto de interrupção e o Pablo Marçal não estava disposto a parar com as interrupções em nenhum momento e o Vilela não estava disposto a interromper as interrupções, assim, tipo, ele estava deixando se tornar uma bagunça, que nem se tornou aquele debate dos comediantes lá, que o Santinelli foi, e aí o Nil Agra ficou falando um monte de água lá. Tipo assim, o Paulo Marçal sabia que ele não poderia deixar o Elias Jabbour completar raciocínios para ficar equilibrado, tá ligado? Deem o like na live aí, gente. Tem 64 pessoas e só tem 25 likes. Mas enfim, o Pablo Marçal, ele, tipo assim, fez de tudo pra deixar o jogo truncado, sabe? Pra não deixar fluir, pra... Porque o Pablo Marçal, ele gosta de... Ele tá pensando principalmente nos cortes. Então ele gosta de frases curtas, rápidas, que dê pra ele transformar em cortes. E o Elias Jabbour já tava na vibe de construir pensamentos mesmo, tipo, linhas de raciocínio. Tipo, o Elias Jabbour tinha 5 minutos, ele falava, ok, vou falar por 5 minutos. Mas não ia, porque o Pablo Marçal simplesmente não permitia, tá ligado? Pra quem não sabe, o Elias Jabbour, ele é um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele é professor de economia, ele é comunista, ele é filiado ao PCdoB, se eu não me engano ele vai... tipo assim, se candidatar a deputado. O Fred falou, mano, você tá cutucando. Cara, ô Fred, por que você só tá mandando essas coisas, mano? Não, não tô cutucando o cu, não, mano. Oxi, ó minhas mãos aqui, ó. Tá doido? Eu tava cutucando as minhas costas, tá ligado? Ah, tá, é porque eu tava com a mão assim, né? Eu tava com a mão nas costas. Mas enfim, o Elias Jabbour, ele é do PCdoB. E aí ele é um cara, tipo assim, próximo do PT. Tipo, ele tem as suas críticas ao petismo, mas ele é próximo, assim, ele não é tão crítico assim. Ele trabalhou com a Dilma, enfim. Só que assim, ele é um cara muito. Ele é um professor de faculdade. Só que ele é muito inteligente. Só que ele não é um cara dos cortes, das redes sociais, do clickbait, das frases de efeito. E aquilo ali no debate do Vilela faz muita diferença, né? Ser o cara das frases de efeito. E o Elias, ele já falou que por decorrência do autismo dele, eu não sei exatamente qual é o nível de suporte que ele tá, mas ele falou que em decorrência do autismo isso acaba influenciando na dicção dele, né? E aí, enfim, ele falou que na infância ele não falava direito, e aí hoje ele fala, mas ele fala com algumas dificuldades de dicção, e aquilo naquele debate em que o Pablo Marçal estava transformando tudo numa coisa muito dinâmica, queria que as respostas saíssem com rapidez, com frases de efeito, o Elias não soube se adaptar àquele estilo. Mas o Elias, eu acho que ele foi inteligente em uma estratégia que é ficar repetindo as mesmas ideias. O Elias, ele entendeu que não ia dar para ele desenvolver um raciocínio,
Então ele falou, mano, então pelo menos eu vou repetir essas ideias aqui. Porque essas ideias aqui eu vou querer martelar na cabeça das pessoas, tá ligado? E aí as ideias que o Elias Jabbour martelou é de que a primeira coisa que o Brasil precisa é se industrializar, né? Porque o Brasil, como a gente já sabe, é um fazendão de agronegócio, a gente exporta commodities e a gente importa produtos complexos, então a gente tem que substituir importações, isso se faz através de um desenvolvimento da indústria nacional, que priorize até mesmo o capital privado nacional em relação ao capital privado estrangeiro, e que isso foi derrubado durante o governo FHC, em que, enfim, a financiarização da economia destruiu a indústria nacional e a gente se tornou esse país de capital financeiro, né? Capital fictício. Os caras vão lá, investem numa ação de uma empresa, ganham dinheiro com o título da dívida pública e não precisam produzir nada. E começa a ficar ganhando dinheiro e acumulando dinheiro sem produzir nada. E, enfim, esse tipo de capitalismo financeiro deve ser substituído pelo menos por um capitalismo industrial, se não por o socialismo. Mas transformar o capitalismo financeiro em um capitalismo industrial, na minha opinião, já é caminhar em direção ao socialismo, né? Porque isso permite que você tenha uma soberania nacional, uma capacidade de planejamento da economia a longo prazo, enfim. O Elias Jabbour estava martelando nessas ideias. E o Pablo Marçal, entendendo que quanto mais ele permitisse que o Elias falasse, mais o Elias ia conquistar público, o Marçal adotou a estratégia consciente de estar interrompendo a todo momento. Isso transformou o debate num debate muito chato de assistir, tá ligado? E eu tava dando uma olhada agora nos comentários do debate, e todos os comentários são xingando o Vilela, tá ligado? Tipo assim, tá todo mundo falando, caralho, Vilela, você não serve pra nada, hein, mano? Então, enfim, a galera sentiu que isso atrapalhou a qualidade do debate, tá ligado? Agora eu vou ler o que vocês estão falando aqui. Marçal não passa de um sofista muito ruim. Pode crer, é isso, mano. Ele não... Ele estudou direito, né? Então, quando o assunto começa a se tornar ciências sociais, o Marçal começa a ficar perdido. Então, tipo, ele tem que travar o debate e ficar criando espantalhos e fantasmas do comunismo, porque senão, tipo assim, ia ficar claro que ele não manja do assunto, tá ligado? E é isso, quando você não manja do assunto, vai tentando trocar o assunto pra não ficar claro, né? Abner, já pensou em reagir a algum vídeo da senhorita Bira? Ainda não, já assisti alguns, mas ainda não pensei em algum pra reagir. Tô perdido, qual o debate? Ontem lá no canal do Inteligência Limitada teve um debate entre Elias Jabbour e Pablo Marçal. Elias Jabbour, que é um comunista, e Pablo Marçal, que é esse picareta que a gente sabe, né? Miguel me chamou de petista. Você tá me chamando de petista? Tá. Eu não sou petista não, mano. Tá bom? Não sou não. Eu votei no Lula contra o Bolsonaro, claro, mas eu não... Eu sou. Pronto. Vamos lá. O que mais vocês falaram? O farmacêutico William falou, salve, irmão. Salve, William. Esse tá sempre por aqui. O Manu 3. Nós tá lascado, né, irmão? Mano, ano que vem, deixa eu ver. Eu acho que ano que vem na eleição, eu acho que o Lula vai se reeleger. Só que o que me preocupa sempre é o governo de São Paulo, mano. E assim, e o Congresso, né? O tanto de bolsonarista que vai se eleger, eu não... Enfim. O PL é um partido muito grande hoje em dia, tá com muito deputado. Vai ser difícil ano que vem. A fé tá sempre no povo, né, mano? Não dá pra botar fé em Brasília, infelizmente. Tipo assim, tem alguns deputados bons em Brasília, mas a fé tem que estar nos movimentos sociais, na mobilização da galera indo pra rua. A fé tá no povo, porque se a gente for botar a fé nos políticos, aí a gente tá lascado mesmo. O que você prefere? Agredir um velho ou acordar cedo e procurar um trabalho? Acordar cedo e procurar um trabalho, né? Eu já fiz isso. Inclusive foi por isso que eu me tornei comediante, porque eu não queria uma profissão que eu precisasse acordar cedo, sabe?
Enfim, não que tenha sido fácil, mas pelo menos eu não preciso acordar cedo. Não fala mal do Legendário antes de virar moda. Não entendi, mas obrigado pelos 5 euros. Tem que colocar o Jones. Eu acho que o Jones naquele debate, talvez a postura dele, quando ele viu que o... é até uma boa forma de comparar as coisas. Tipo assim, quando o Jones entendeu que o Wilker Leão ia tentar adotar aquela estratégia do Pablo Marçal de ficar interrompendo, o Jones adotou uma postura que então eu vou ficar calado. Se você for me interromper, eu vou ficar calado. E aí o Wilker sentiu que, tipo, então beleza, então vamos tentar seguir essa regra. Se o Jones estivesse contra o Pablo Marçal e o Pablo Marçal fosse tentar ficar interrompendo ele, eu acho que o Jones ia fazer isso. Ia se manter calado, enquanto o Pablo Marçal estivesse interrompendo, ia ficar quieto. Aí, tipo assim, vai deixar eu falar? Então, assim, porque aí você vai atravancar o debate, tá ligado? Tipo assim, o debate não vai fluir desse jeito, se você não permitir que eu fale. O Elias, eu acho que ele tentou se adaptar ao estilo do Pablo. Só que aí eu acho que ele não conseguiu tão bem, porque, enfim, o Pablo ia interromper toda hora e o Elias travava às vezes na fala, então, tipo, não fluiu, tá ligado? Não ficou um debate prazeroso de assistir. Acho que para nenhum lado, nem para esquerda e nem para quem é de direita. Inclusive a galera de direita, nos comentários que eu vi, tava contra o Marçal. Porque sentiram que, mano, isso aqui é falta de educação, tá ligado? Enfim, vamos ver o que mais vocês falaram. Pablo não tem coragem de discutir com o Jones. Eu não sei se ele ia querer também. Tipo assim, acho que ele tem noção que o Jones poderia desmoralizar ele, porque o Jones entende bastante de rede social. E de certa forma eu acho que por o Elias, tipo assim, ter doutorado, já ter trabalhado no banco do BRICS, já ter, enfim, já ter um partido, ser pré-candidato, aí eu acho que é mais interessante pro Pablo Marçal, porque o Jones, ele ainda não tem o tempo de vida, de trajetória do Elias, né? Acho que o Elias, ele é mais respeitado que o Jones na academia, e eu acho que era isso que o Pablo Marçal estava tentando atingir, né? Enfim, eu acho que o Pablo Marçal contra o Jones, ele ia ficar tentando usar o ad hominem, de falar, você é um militante do DCE, de faculdade, de movimento estudantil. Acho que ele ia tentar desprezar o Jones por esse lado, e o Jones ia bater nos argumentos. Mas o Jones não ia tentar se adaptar ao estilo dele. E eu acho que o Elias, ele tentou se adaptar ao estilo do Pablo Marçal, e isso prejudicou um pouco, eu acho, que a performance. Mas enfim, é isso, né? Jones está na Ásia comprando roupas falsificadas. Que isso, mano? Que fanfic é essa, mano? Que fanfic é essa? Ô, você acha que falar de roupa falsificada é ruim aqui na favela, mano? Onde eu moro aqui, a galera usa coisa falsificada direto. É mais barato, tio. O que tem que mudar é o sistema, né? Tarcísio presidente e Castro vice. Nossa, aí ó, se foi isso aí ó, lascou. O Marçal deixa tudo pior, ele é horrível e o Vilela é um péssimo intermediador. Pois é, mano, é o que acabou saindo, né? Acaba saindo parecendo que, tipo assim, mano, o Vilela tá ali pra angariar dinheiro ali com a visualização e ele não tá se importando mesmo com a... Nem, tipo assim, claramente o Elias estava incomodado e o Vilela... Foda-se. Mas, enfim. O que mais vocês falaram? O Vilela não gosta de confronto. Na verdade, acho que o Vilela gosta de confronto quando ele sente que aquilo vai dar view, tá ligado?
Lula não ganha nem pra síndico ano que vem. Tá maluco, tio? Tá maluco, tio? Quem que vai ganhar do Lula, mano? Você acha que o Tarcísio vai ganhar do Lula? Não sou lulista não, gente, mas o Lula tá com a máquina na mão, né? Como é que você perde uma eleição assim? O Trump atacando o Brasil, o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro ajudou pra caramba o Lula, mano. Indo pra lá, fazendo todo aquele escarcel lá, pedindo taxa pro Brasil. Isso ajudou o Lula, mano. Eu não me importo de ter gente de direita aí, não, gente. Se tiver gente de direita assistindo, não me importo. Pode ter. Eu não me importo. Mas vocês vão ter que me escutar. Fazer o quê? O Eduardo Bolsonaro que ajudou a eleger o Lula, mano. Porque aí o governo Lula não tava tão bem. Aí chegou o Trump, começou a atacar o Brasil. E aí o Lula ficou na posição de defender o Brasil. O Eduardo Bolsonaro entregou na mão do Lula, mano. Ele foi o maior cabo eleitoral do PT. Não fui eu. Sou muito seu fã. Era de Mauá. Me sinto muito representado por você. Difícil achar alguém que entende das coisas aí. Então, mano. Mauá é uma cidade que... Eu sinto que quando eu era de Mauá, eu não conseguia refletir muito sobre a minha realidade. Porque eu não saía muito da minha cidade. Agora eu moro na zona sul de São Paulo. Na região do Capão Redondo. E é muito parecido com Mauá em muitos aspectos. E aí isso me faz refletir sobre a minha infância, sabe? Só agora na vida adulta que eu sustento uma família, que eu, tipo assim, sou pai, aí que eu começo a me colocar um pouco mais no lugar do meu pai, como classe trabalhadora mesmo, sabe? Meu pai teve vários empregos e foi explorado a vida inteira. Hoje ele trabalha em escola pública, ele é professor, né? A minha mãe foi professora de escola pública a vida inteira. O meu pai se tornou professor de escola pública há uns 10 anos atrás, eu acho. E, tipo, agora eu entendo que quando o meu pai voltava para casa do trabalho, da escola, e começava a colocar diários na mesa e ficar lá preenchendo à noite, tipo, agora eu entendo como aquilo é exploração do trabalho, porque ele já tinha trabalhado de dia, chegava em casa à noite com trabalho acumulado e ficava trabalhando à noite em casa, sabe? Isso, tipo, morava só eu e o meu pai, tá ligado? Meus pais se separaram, aí depois o meu irmão foi morar com a minha mãe e ficou morando eu e o meu pai. Então, tipo, eu via o quanto ele trabalhava o tempo todo, sabe? E eu acho que, de certa forma, ser adulto faz eu me colocar no lugar, ter um pouco mais de empatia pelas coisas que ele... Porque, tipo, muitas das dificuldades que eu passo hoje, com certeza ele passou, tá ligado? E talvez numa situação mais difícil ainda da que eu tô agora. Enfim. Mas eu nem sei porque eu comecei a falar... Ah, eu comecei a falar disso porque a gente tava falando de Mauá, né? Mauá, nossa quebradinha. A Leila Figueira mandou: pra mim, não qualquer pessoa de esquerda é petista. Pois é. E deixa eu falar, não liga não. Farmacêutico William, ano que vem acho que não está tão perigoso igual 2022. Jones tem que se candidatar à presidência pra gente ter alguém para 2030. Seria foda, né? Já pensou que da hora o Jones se candidato a presidente? Pô, tomara que o Lula não seja eleito, que apareça alguém melhor, né? Independente se é de direita ou esquerda. Também gostaria que aparecesse alguém melhor, mano. Mas assim, realisticamente falando, com os dados e as estatísticas e as pesquisas que a gente tem hoje, provavelmente o Lula vai se reeleger ano que vem. E eu acho que, assim, eu sinceramente não sei nem se ele termina o mandato, velho. Os caras do PT tá falando que ele tá com energia ainda pra continuar. Mas, sei lá, eu acho que a gente tem que ficar de olho em quem vai ser o vice do Lula, ó. Quem que vai ser o vice-presidente que o Lula vai escolher? Porque é capaz do Lula, sei lá, mano. Vai que acontece alguma coisa com a saúde dele, aí ele tem que sair no meio do mandato, e aí o vice-presidente vai decidir as coisas, tá ligado? E não necessariamente a gente votou no vice-presidente, né? Mas tem que ficar de olho, mano. Porque o PT escolhendo o vice-presidente é uma lástima, né, gente? O PT, essa crítica eu faço ao PT. O PT não é bom de escolher vice, né? O Edson mandou: o Nordeste novamente será preponderante na vitória do Lula. O Nordeste é foda.
Boa. Gabriel mandou: quais as opções de São Paulo dentro da esquerda? Pois é, né, mano? Por isso que eu fico preocupado, velho. O maior nome da esquerda de São Paulo é o Guilherme Boulos. E ele perdeu na prefeitura de uma forma muito discrepante, assim. Foi uma grande derrota. Foi de muito, assim, o segundo turno, né? E o primeiro também, ele teve pouco voto a mais que o Pablo Marçal também. Tipo, foi uma campanha complicada do Boulos, mano. Eu participei da campanha, militei pra ele e tal, mas foi complicado, mano. A gente apanhou do Ricardo Nunes, infelizmente, porque o Ricardo Nunes é um prefeito péssimo. E todo mundo sabe disso. Mas enfim, não sei, mano. Não sei quem São Paulo tem aí de opção. A fé tá no povo, gostei. É isso, mano. O que me dá esperança é o povo. Porque eu não tenho esperança nos caras de Brasília. Tipo assim, a gente tem deputados bons? Tem. Tem o Glauber Braga, que é muito bom. Tem a Samia Bonfim, que é muito boa. A Fernanda Melchiona, que é muito boa. Tem o Chico Alencar, a Luiz Erundina. Como deputados estaduais, o Renato Freitas é muito bom. A Natália Bonavides é muito boa. Agora, são minoria, né? São minoria. Então, assim, não dá pra ter fé no Congresso. Não dá pra ter fé no Congresso. O que me traz fé é, tipo, quando teve a tal da PEC da blindagem esse ano, e aí o povo foi pra rua derrubar a PEC da blindagem. Isso aí, tipo, é o tipo de coisa que me faz ter fé, tá ligado? No futuro. Tipo assim, quando o povo entende que, mano, ninguém vai resolver as coisas por nós. A gente tem que ir lá e resolver as coisas. Aí as coisas andam, tá ligado? Só quando o povo decide as coisas. Aí as coisas andam. Porque senão é só a burguesia tentando frustrar nossos planos, frustrar nossos sonhos, tá ligado? Porque pra eles, se as coisas se manterem assim, tá ótimo. Salve, Abner, você viu a treta do Renato Freitas aqui em Curitiba? Vi, mano, e foi um dia antes da Consciência Negra, né? Ele contou que, tipo assim, pra quem não viu, eu acho que todo mundo viu a cena da briga, né? Mas pra quem não viu o contexto inteiro, ele falou que ele tava passando assim do lado do cara, o cara estranhou ele, ficou, o que você tá olhando? Ele, olhando o quê, cara? Aí, tipo assim, ele tava saindo fora, vazando. Só que aí depois o cara voltou com dois amigos e um filmando pra puxar briga, tá ligado? E aí o Renato ficou, sai fora, sai de perto. E aí o maluco ficou chegando perto, e teve uma hora que o Renato empurrou ele pra longe, e aí o maluco foi pra dar um soco. E aí eles começaram, tal, e aí o maluco acertou um soco no rosto do Renato, que quebrou o nariz do Renato. Só que o Renato continuou indo pra cima até imobilizar ele assim na cabeça, e aí a galera separou. Mas o que viralizou mais foi o soco que o Renato levou no nariz. E é uma cena triste de assistir, principalmente porque, tipo assim, era o maluco chamando ali, esse é o vereador do PSOL, e ele nem é do PSOL. Mas, tipo, o cara chamando briga com ele por ele ser um cara de esquerda, tá ligado? Por ele ser um cara que luta pelas coisas que ele luta. E quem acompanha o Renato sabe que ele é um cara muito correto, ele é um cara que, mesmo para falar sobre desmilitarização da polícia militar, ele fala de uma maneira, tipo assim, embasada, ele é formado, ele tem mestrado, ele traz conhecimento. Então, tipo assim, mano, não tem motivo pra odiar o Renato. Então, o cara querer chamar ele assim, como briga na rua, é só um bagulho que você fala, mano, um dia antes da Consciência Negra ainda, você tá ligado o que isso é, né? Ah, acho que. Abner, a mobilização tem que ser 24 horas por dia na internet. Pode crer, mano. Tipo assim, eu faço uma parte aqui de influência, mas eu sei que o principal mesmo é um movimento de rua, assim, é um movimento das pessoas se organizando pra fazer as coisas, sabe? Tipo assim, um evento que eu fui que eu achei interessante, eu não consigo colar em tantos eventos que tem no centro de São Paulo, porque eu moro na Zona Sul, é longe. Mas o último que eu fui que eu achei interessante foi um evento chamado Flipei. Eu até esqueci o que significa a sigla. Mas enfim, é uma reunião de editoras de livro independentes, né? Então eles fizeram vários eventos, várias palestras, várias mesas.
E aí eles ficam vários estandes, assim, todo mundo com seus livrinhos vendendo livro. E eu fui lá porque ia ter uma fala que ia estar o Thiago Santinelli, ia estar o Jones, a Laura Sabino, a Duda Bolch e mais alguém, mas eles iam fazer uma fala sobre as big techs e o papel dos influencers tal, e como a esquerda vai se organizar nesse sentido. E foi um evento muito foda, mano, que a gente discutiu isso. E é muito foda principalmente porque muitas das pessoas que você acompanha na internet você acaba trombando pessoalmente, tá ligado? Pô, eu gosto do seu trabalho, mano. Então rola muito isso, a troca da galera. Você vê a galera, tipo, dando uma folheada nos livros e conhecendo outros livros. Eu ganhei de presente um livro infantil para dar para minha filha, que era sobre uma menina que queria ser astronauta, tá ligado? E, enfim, é o tipo de evento que eu falo, mano, é isso, tipo, precisa de mais disso, sabe? Mais o povo se encontrando, se reunindo, se trombando, trocando ideias e discutindo as pautas e lutando pelas pautas, tá ligado? De alguma forma, foi naquela mesma semana que o Jones tinha ido naquele debate com os 20 conservadores lá, e aí ele viralizou e aí ele perdeu a conta. Tanto que durante esse evento ele estava sem a conta de Instagram dele, e ele tinha acabado de ter uma discussão com o Ian Neves, porque o Ian Neves estava falando que ele tinha sido convidado para esse formato de 1 contra 20, não aceitou, e o Jones aceitou, e aí o Ian Neves discordava do fato do Jones ter ido, achava que não tinha que ter ido, e aí ficou nessa discordância. Só que mesmo assim estava lá numa mesa o Jones e uma representante da Soberana, que é o coletivo do Ian. Então, tipo assim, são diferentes tipos de esquerda se reunindo e discutindo pautas que são importantes para todo mundo, sabe? E acho que ano passado e esse ano as pautas, e pro ano que vem a pauta mais importante vai ser o fim da escala 6x1. Eu acho que o Lula vai usar isso na campanha para tentar puxar mais para a esquerda. Porque o fim da escala 6x1 é uma pauta que a burguesia tá resistindo e o povo tá pedindo. E isso tá muito claro, né? Tipo assim, os defensores da burguesia estão muito claramente contra o fim da escala 6x1, tipo Nicolas Ferreira, a galera da MBL, a esquerda e o povo tá claramente contra o fim da escala 6x1, porque todo mundo que trabalha no fim na escala 6x1 quer que ela acabe, né? Tipo, quando eu tava tendo essas discussões, acho que no começo do ano, o ano passado, eu tava com a minha mulher passando ali num mercadinho que tem aqui perto de casa, e uma das caixas de supermercado estavam discutindo exatamente sobre isso. Tava falando assim, pô, o fim da escala 6x1 estão prometendo aí, não sei se vem, né? Mas dava pra ver que ela tava com essa esperança, porque era um mercadinho que, mano, até quando tava no calor, tipo quando tá hoje, lá não tinha ar-condicionado, lá não tinha ventilador. Então, tipo, elas trabalhavam na escala 6x1, no calor, suando, num lugar, tipo assim, mano, insalubre, tá ligado? Então, pra quem trabalha na escala 6x1, ela tem que acabar imediatamente. Então, a esquerda tem que se apropriar desse fato, de que a direita ficou meio sem saber como reagir, tá tentando adaptar o discurso, a direita tá meio assim, não, eu sou contra o fim da escala 6x1, mas não dá para fazer agora, não dá para ser essa PEC aí da Erika Hilton. Então, tipo, a esquerda tem que se concentrar nessa pauta, tá ligado? Porque a direita vai ficar contra. E é nessa contradição que a gente tem que pegar eles, eu acho. Enfim, eu tô falando isso porque falaram de mobilização na internet. Eu acho que a mobilização ela é importante quando a gente se reúne em torno de uma ideia só. Quando todo mundo se reúne em torno da mesma ideia, essa ideia fica forte, tá ligado? E eu acho que o fim da escala 6x1 é a ideia que a gente tem que se concentrar no momento. Só o Boulos não, tem que ser o Boulos a melhor opção. Então, mano, sobre o Guilherme Boulos, eu assisti uma entrevista que ele fez essa semana pro jornalista Reinaldo Azevedo, né? O Reinaldo Azevedo, que é um cara que sempre foi de direita, conservador, só que agora ele tá mais alinhado a essa frente ampla que o Lula compõe, né? E aí eles estavam fazendo uma entrevista. Ele e o Valfrido lá estavam entrevistando o Guilherme Boulos, né? E eu assisti a entrevista. E foi muito interessante ali, o Guilherme Boulos, ele fez um discurso bem à esquerda, mano. Achei que o Guilherme Boulos fez uma fala muito interessante, falou de projeto nacional de desenvolvimento,
E eu acho que essa é a principal pauta que quem está no governo tem que se focar mesmo. Quem estiver envolvido no governo tem que preocupar com isso. Um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Projeto nacional de indústrias, de, mano, de em tudo. Tipo, tem que produzir tecnologia, mano. Tem que ter incentivo de crédito para empreendedores nacionais que estejam a fim de produzir coisas para o Brasil, sabe? Tipo, não pode ter arcabouço fiscal, mano. Não pode ter amarra no gasto público. E o Boulos estava falando tudo isso. Então, eu achei legal, tipo, tenho minhas discordâncias, vez ou outra, com o Boulos, mas naquela entrevista com o Reinaldo Azevedo, achei que ele falou coisas interessantes, que eu concordo. Agora, sim, agora é o Boulos conseguir trabalhar na imagem dele, conseguir lutar contra essa alta rejeição que ele tem. Porque ele já foi candidato a presidente uma vez, né? Provavelmente vai ser de novo no futuro. E eu não me importo de apoiar ele de novo, se ele for a opção da esquerda. Acho que ele tem ideias muito boas, acho que ele é um bom quadro. Enfim, discordo de algumas coisas dele, mas se ele for nome para a esquerda, eu gostaria, tipo assim, não me oponho não. Mas ele tem que chamar força para ele, né? Não depende de mim, tipo assim, ele tem que dar um jeito, mano. Se vira, faz aí as pessoas votar em você de algum jeito, faz aí, mano. Puxa o bonde aí que aí eu acompanho. Eu ajudo no que eu puder, mas puxa o bonde aí, mano. Tá ligado? Vai ser difícil tanto quanto está sendo agora. Temos o pior congresso da história, temos muitos governadores imorais bolsonaristas e com tudo isso, Lula faz o milagre de governar apesar de tudo. Então, o meu problema com o Lula é que, tipo assim, eu acredito que o Lula seja uma figura muito forte. Acho que ninguém ia discordar disso. O Lula é uma figura muito forte. Tipo assim, dos presidentes que o Brasil teve, acho que é Getúlio Vargas, JK e Lula. Eu acho que essa é a ordem dos presidentes mais influentes assim na história do Brasil. Então, se tem alguém para comprar briga, é o Lula. Mas o Lula não é a pessoa que quer comprar briga agora. Não sei se é porque depois que ele foi preso e depois do impeachment da Dilma, impeachment barra golpe na Dilma, tipo assim, o PT ficou meio com medo de perder o poder de novo e aí eles estão meio que não querendo comprar briga. Mas eu acho que se tem alguém para comprar briga, é o Lula, pô. Porque a briga que o Lula quiser comprar, dificilmente ele vai perder, porque ele é uma figura muito grande. A outra figura grande, que é o Bolsonaro, vai preso agora pra Papuda, tipo assim, tá inelegível, então é carta fora do baralho. O Tarcísio é um cara que tá vindo com muita força, mas o Lula ainda não tem alguém que consiga peitar o Lula em questão de influência mesmo, né, mano? O fato de muita gente conhecer ele. Aí quando a pessoa tá ali na dúvida da urna, às vezes ela vota em quem ela conhece. Tipo assim, o- sabe? Tipo, eu gostaria que a gente tivesse um quadro mais à esquerda do que o Lula. Mas ainda não tá formado esse quadro. Ainda não tá formado, infelizmente. Tá ligado? Estamos tendo que formar. Se vai ser o Jones, não sei. Gostaria que fosse futuramente. Eu tenho certeza que ele ia puxar o debate bem mais para a esquerda. Mas o Jones, enfim, acho que na próxima eleição, se ele conseguir se candidatar a deputado federal, já é legal. Porque ele tem boa chance de se eleger. Já pensou o Jones lá em Brasília, no Congresso, mobilizando? Acho que ia ser foda, mano. E espero que ele ganhe cada vez mais tamanho, importância no debate público. Espero que o Jones conclua o doutorado dele na UFAL, porque, querendo ou não, isso vai meio que dar uma credencial para ele acessar alguns ambientes que os acadêmicos iriam ficar menosprezando se ele não tivesse doutorado, tá ligado? Acho que o doutorado dele, querendo ou não, vai ser uma credencial importante. Porque aonde ele fosse apresentado, agora, pô, esse cara aqui é PhD, mano. Esse cara aqui tem doutorado, então, independente de você gostar dele ou não, você vai ter que escutar, tá ligado? Enfim, desejo um futuro brilhante pro Jones, mas eu acho que nessa próxima eleição ele só consegue se candidatar a deputado, pelo jeito que as coisas estão se desenhando, né? Enfim, vamos ver, vamos ver. Simone Mayra
falou... sim, poderia e deveria ter feito essa estratégia. Bené, qual o limite do humor pra você? Pô, eu fiz uma live falando de limite do humor esses dias, gente. Tá num canal chamado Bruno Ferreira Jornalista. Se vocês jogarem no YouTube Bruno Ferreira Abner Henrique, vocês vão achar essa live. É uma live que tá o Bruno Ferreira entrevistando eu e o Davi Real, que é um comediante de Recife. E a gente discutiu sobre o caso do Léo Lins, falou de limite do humor. Eu acho que o nome da live é Qual é o limite do humor? Com Abner Henrique e Davi Real, alguma coisa assim. Mas tá lá no canal do Bruno Ferreira Jornalista. A gente falou sobre esse assunto, tá ligado? Rodrigo Araújo Ferreira mandou 20 conto e falou: Abner, gosto muito dos seus conteúdos. Gostei da camisa também. Rachei de rir com o vídeo do Mamãe Falei com o Tamir. Abraço aí. Tamo junto, Rodrigo. Aquele vídeo ficou engraçado mesmo. Essa camisa aqui, gente, eu ganhei da Comuna Store. Comuna Store. Se você entrar no site da Comuna Store, eles estão em Black Friday. E aí tem um cupom com o meu nome que é Abner. Só que aí ele fez um que é Black Abner. Se você colocar Black Abner na Comuna Store, você ganha descontos de Black Friday nas roupas de lá, tá ligado? Que são todas roupas com temas de esquerda. Comuna Store, o site deles. E o Instagram é @comunastorebr. O Diego San falou: é fácil bater no Elias, é só bater nas contradições petistas. Então, mano, tipo assim, eu até concordo, mas, por exemplo, falaram do Tamir Felipe aí. O Rodrigo falou do debate do Mamãe Falei com o Tamir. Eu sigo o Tamir Felipe porque ele faz críticas ao PT que eu considero críticas coerentes, tá ligado? A direita, quando vai criticar o PT, geralmente é com fake news, é com viagem, é com teoria da conspiração. Porque eles são alunos do Olavo de Carvalho. Tipo assim, o Pablo Marçal é um exemplo. O Pablo Marçal é um aluno do Olavo de Carvalho. Que vai falar de marxismo cultural, que vai falar de Foro de São Paulo. Não, o PT se reúne com as esquerdas no Foro de São Paulo, que é um grande complô comunista para tomar a América Latina. Tipo assim, tá ligado? Essas críticas não... Acho que não cabe, mano. A gente só tem que limar, tá ligado? Por isso que esses caras não querem que regulamente as redes sociais, porque eles sabem que esses argumentos deles ia começar a ser boicotado, tá ligado? Porque mentira, mano. Debater com mentira é foda, né? Mas as críticas do Jones ao PT, as críticas do Tamir Felipe ao PT, eu acho importantes porque são críticas que, ao meu ver, representam os interesses da classe trabalhadora. Falando assim, pô, PT, vamos se empenhar mais no fim da escala 6x1. Pô, PT, vamos se empenhar mais em desenvolver a indústria nacional. Isso eu acho que são críticas importantes que a gente tem que fazer sim, porque são críticas do trabalhador, né, mano? E a fé tá no povo. Bora pra Cuba? Lá é lindo. Lixo a cada 10 metros da rua. Mano, a gente mora em São Paulo, velho. Eu moro em São Paulo, mano. Você quer falar de lixo na rua? Eu moro em São Paulo, mano. Tá ligado? Caraca, eu iria muito pra Cuba, mano. Eu duvido que Cuba seja pior que o Capão Redondo. De verdade. Iria, não pra morar, porque eu gosto do Brasil, né? Acostumei já com a cultura, com a linguagem. Mas eu iria lá pra ficar, tipo assim, um mês. Ficaria. E me sentiria muito feliz de passear por lá, conhecer. Principalmente entender como eles se organizam democraticamente, porque eles têm muitos conselhos municipais, assim, tá ligado? Então ele não é só ir votar a cada 2 anos ou a cada 4 anos. É você se reunir com a galera do seu bairro, discutir o que o bairro precisa, levar pro o líder da cidade, e aí os caras fazem uma democracia em que todo mundo participa. Por isso que lá é muito fácil, por exemplo, fazer medicina. Se você quiser fazer medicina no Brasil, é muito mais difícil do que em Cuba. Medicina que é um curso disputadíssimo, caro. Ser médico é uma profissão que fica meio que isolada da sociedade, ele se sente superior aos outros, vivendo num camarote. E aí os caras, em Cuba, tipo, qualquer um pode entrar na universidade e ser médico, tanto que a Dilma trouxe um monte de médico pra cá, né? Mas enfim, aí os caras vão ficar criando esses fantasmas sobre Cuba.
Também quero. Posso pegar? Também quero água. Pode. Não, esse copo molhado não, sou fresca. Então vou pegar. Eduardo Bolsonaro salvou o Lula. Lula estava super impopular no ano passado. Pois é, mano. Acho que deve ser muito difícil conseguir um horário com o Pablo Marçal. Então o Elias quis aproveitar essa oportunidade, porque são 12 milhões de seguidores contra 200 mil. Ah, mas daí vai ficar com papo de seguidor, mano. Tô falando de ideias, pô. Ideia. Conteúdo. Quer falar, ah, tem mais seguidor? Ah, foda-se, cara. Seguidor, foda-se. E as ideias? E o conteúdo? E o futuro do Brasil? Foda-se a quantidade de seguidor. O John Cavalcante falou, Abner, você é sucesso. Tamo junto, John. Obrigado pelo carinho, mano. O cara usando um fruto do... Cara, eu não vou banir essa galera. Tem uma galera falando umas burrice aqui no chat, mas eu não vou banir, não. Eu vou deixar vocês falando burrice. Mas eu vou ler esse daqui, ó. CLT Nacional, colocou assim. O cara usando um fruto capitalista para fazer um vídeo socialista, como sempre comunistas se contradizendo. Usa uma pedra, mano. Pedra trem pra geral. Não. Cara, eu consigo imaginar todo o seu algoritmo, você me falando. Eu consigo imaginar que você segue o Thiago Braga, o Wilker Leão, que você segue o MBL. Tipo assim, a quantidade de burrice concentrada em 3 linhas, incrível aqui. Vamos destrinchar o que você falou. Vou destrinchar, vamos lá. O cara usando um fruto capitalista para fazer um vídeo socialista. O que é um fruto capitalista? Celular? Porque o celular foi construído por trabalhadores. O que o capitalista faz é roubar a mais-valia. Ele não está construindo celulares, ele está roubando a mais-valia de quem está construindo esse celular. Então, esse celular aqui, talvez tenha sido até feito na China, né? Porque a Apple não consegue nem sair da China. As melhores fábricas de iPhone estão num país que está sendo controlado pelo Partido Comunista. Quando a gente fala de projeto de desenvolvimento nacional e industrialização do Brasil, coisa que os banqueiros das fintechs não querem fazer, a gente está falando, o Brasil precisa de fábricas. O Brasil precisa produzir seus próprios celulares. O Brasil precisa produzir tecnologia. Isso é socialismo. Socialismo é o Brasil poder se desenvolver, coisa que a burguesia não deixa. Então a gente tem que ter tecnologia. A gente tem que ter a tecnologia mais avançada possível. Que nem a China está fazendo. Porque o Partido Comunista lá tem um planejamento de longo prazo. Então, mano, você tá falando uma burrice muito grande. Espero que eu tenha deixado claro isso. Bom que a galera da direita dá engajamento. Pois é, mano, pode ficar aí. E eu acho que eu gosto do desafio de ter que tentar convencer nas ideias, mano. Se você tá de direita aí, você vai poder ficar aí e você vai ser obrigado a me escutar. Mauá lixo? Não, Mauá lixo não. Mauá lixo eu vou banir. Não, ele tá certo. Mauá lixo. Sai daqui. Mauá lixo não. Mauá lixo não vou permitir não. Mauá lixo. Vamos ver, o que mais vocês estão falando? Mano, tu é dos comuna marxista ou dos comuna que apoia o governo chinês? Mano, vamos discutir. Isso aí é uma pergunta difícil. É uma bandeira de Minas Gerais que você tem aí, né? Caio Pimentel. Legal, legal. Caio Pimentel. Essa é uma pergunta difícil. Vamos lá. Eu gosto de perguntas difíceis. Cara, na faculdade eu não era marxista. Eu era um jovem conservador, muito influenciado pelos valores da minha família evangélica. Mas depois da faculdade, eu comecei a ter contato com esse conteúdo online, dos web comunistas aí, e aí eu comecei a entender melhor teoricamente o comunismo, de uma maneira que a faculdade de História da USP não me ensinou. Eu li textos de Marx na faculdade, mas de nenhuma forma a gente é induzido a gostar de marxismo. Não, você aprende que o marxismo é uma das correntes que existem lá. Depois da faculdade, eu comecei a estudar mais sobre marxismo, li o manifesto do Partido Comunista, e aí hoje eu me considero marxista. Agora, o governo chinês,
ele passou por várias etapas, né? Eu considero que a Revolução de 49 é uma revolução que, porra, Karl Marx ia olhar pro Mao Tse Tung e falar isso, mano, tá ligado? Você tá fazendo certo, tá ligado? E enfim, o Mao Tse Tung é influenciado pelo marxismo, ele escreve sobre isso, eu li textos de Mao Tse Tung na faculdade, mas depois do Mao Tse Tung, eu acho que principalmente durante a Guerra Fria, a China, nesse momento de Guerra Fria em que existe uma guerra ideológica entre os valores socialistas e os valores capitalistas, muitos dos valores capitalistas conseguem se infiltrar na China e fazer uma alteração em relação ao que era a era Mao Tse Tung. Então, a era posterior ao Mao Tse Tung, a era Deng Xiaoping, realmente, tipo assim, existe uma certa caminhada para a direita, mas se aproveitando da estrutura que a era Mao Tse Tung deixou. Porque se você for ver principalmente a expectativa de vida no momento de início do governo Mao Tse Tung e no momento que ele morre, a China foi ali que a China começou o seu crescimento, começou a sua saída da miséria. Então, a era Mao Tse Tung foi uma revolução comunista que transformou o país numa experiência que estava caminhando fortemente para o socialismo. A era Deng Xiaoping já começa a ter uma relação um pouco menos de enfrentamento com os Estados Unidos, de aproximação com o imperialismo estadunidense e de permissão que forças privadas começassem a se crescer um pouco na China, e aí começa a se formar alguns bilionários. Só que a era atual da China, do Xi Jinping, eu acho que ele pega essa herança de uma China transformada tanto pelo Mao Tse Tung quanto pelo Deng Xiaoping. Só que o Xi Jinping, ele já... Eu tô pulando a era Hu Jintao para ir já pro atual, né? A era Xi Jinping já tá mais à esquerda. Então ele já é um cara que tá tentando puxar a discussão mais para a esquerda. Agora, a China tem várias das suas contradições e a maior delas é a carga horária de trabalho. A carga horária de trabalho ainda na China é bem puxada, mas se você for ver o movimento histórico dos últimos 15 anos, a classe trabalhadora tem conseguido aumento de salário. Então, tipo assim, eles ainda estão trabalhando muito, mas eles estão tendo condições melhores de vida, tipo, de moradia, de acesso a transporte. Então, pelo menos o trabalho do povo chinês está retornando para eles em formato de, pô, mano, o transporte público é de excelente qualidade, as universidades são de excelentes qualidades e enfim, tá ligado? O fato do Brasil não ter trem-bala é muito triste, por exemplo. Eu gostaria que o Brasil copiasse a China no sentido do transporte público, nesse aspecto específico. O transporte público a gente tinha que copiar. Tinha que ter trem-bala, porque o Brasil é um país de dimensões muito grandes. Então, o trem-bala é o transporte mais rápido e mais seguro, tá ligado? Tanto para pessoas quanto para carga no geral, para, enfim, produto de indústria, transportar alimento, tipo... Um trem-bala ia ser muito melhor, mano, porque o cara com caminhão, ele tem muito mais risco de se acidentar, de ter acidente de trânsito, o cara morrer, vai perder mercadoria, e aí tem que ficar consertando a estrada, porque tem buraco na estrada. Então, tipo, transporte sobre trilhos, mano, trem-bala, isso aí é o futuro, tá ligado? Então a gente tem que se inspirar nesse sentido. Agora, você tá me perguntando se eu apoio o governo chinês? Acho que não faz nem sentido eu apoiar ou não, porque eu não sou chinês, eu sou brasileiro, tá ligado? Eu tenho que olhar pra China pensando, mano, o que de bom a gente pode tirar dali pra trazer pra cá, tá ligado? E eu acho que uma dessas coisas é acabar com esse negócio de, tipo, os bilionários mandam, né, na nossa economia, porque quem manda na nossa economia são os banqueiros, né? O dono do BTG Pactual, o dono do Itaú, o dono do Bradesco. Eles que apoiaram o Lula no sentido de, ó, a gente é a parcela da burguesia que está disposta a se aliar com o petismo. E aí o petismo acaba ficando meio que refém dessa conciliação com os banqueiros bilionários. E nesse sentido eu acho que o governo chinês está melhor que a gente. E a gente tinha que copiar eles nesse sentido. Agora, eu sei que a China tem suas várias contradições também. Não tô aqui para passar pano pro que ela tem de ruim não também, tá ligado? Zona Sul, irmão, cara de playboy. Aqui, ó. Aqui, ó. Não preciso falar mais nada, né?
Simone Maia falou, no final do debate, a live era para falar sobre o debate do Pablo Marçal com o Elias Jabbour no Vilela, né? A gente acabou mudando de assunto porque eu fui lendo o que vocês estão falando aí. Mas a Simone tá voltando pro assunto. No final do debate, o Vilela foi o grande problema. Mas no overall, foi bom para o Elias. Porém, a esquerda continua não dominando um discurso de propaganda que a direita já domina há anos. Pode crer. Ainda vou criar um estudo para correlacionar cognição baixa e a direita. Pô, o Jones e o Eribaldo estavam falando disso recentemente. O Eribaldo Maia é um amigo do Jones que é formado em... Eu não sei se ele é formado em História ou Filosofia, mas eu sei que ele estuda bastante filosofia. E aí o Eribaldo tava falando sobre... E aí o Jones repercutiu essa fala. Como a esquerda está muito desarticulada ainda, como a esquerda ainda está... A esquerda radical está com pouca relevância ainda no debate público. Tipo assim, tem os debates aqui de internet, os cortes de Instagram, mas tipo assim, no Congresso, na rua, nas decisões, nas instituições, a esquerda radical ainda está muito fragmentada. E aí, por causa disso, a direita ainda não precisa... A direita não precisou de um intelectual, assim, que venha defender as ideias da burguesia, porque, tipo, a burguesia ainda não está se sentindo tão ameaçada, assim, pela esquerda radical, sabe? O Jones tem mais de 1 milhão de seguidores, mas, tipo, beleza. Quantos da direita não tem, tá ligado? O Pablo Marçal tem 12 milhões só ele. Se for juntar o Primo Rico, o Thiago Braga, enfim, esses caras aí movimentam muito nas redes. E na rua, a esquerda radical acho que ainda tá começando a voltar pra rua agora, depois de 2013, tá ligado? Então, a direita não se sentiu ameaçada a ponto de ter que desenvolver uma teoria robusta, intelectual. Então, tipo, mano, manda o Paulo Marçal aí, não interessa, tipo, tá ligado? A direita não foi exigido dela falar coisas inteligentes, tá ligado? Vou continuar lendo o que vocês escreveram, gente. Se você não deu like na live, dá o like na live, que aí depois eu vou falar mais um pouco do debate e vou encerrar, tá bom? O maluco falou assim, o Renan Santos, que é o maluco do MBL, tá só no começo da caminhada. Tem muita gente pra conhecer ele ainda. Tá aí pra ganhar do Lula. Vai sim. Tá bom, certo. Tá bom. Vamos lá. Vera Lúcia de Magalhães falou, vai morar na Venezuela, boy. Vai você morar na Argentina, caralho. Oxe, eu nasci aqui no Brasil, vou me mudar pra quê? Ficou sabendo o que o Zema fez em BH? Colocou alunos para brigar em estádios para se promover. Não vi, mano. Eu acho que eu vi um vídeo bem rápido, eu vi um Reels disso aí, mas eu não pesquisei a fundo. Depois eu vou me informar melhor disso aí. O Despreocupado falou, porra, toma no cu como alguém não gosta do Abner. Um poço de bom humor, carisma, conhecimento e humildade. Muito obrigado, cara. Ó, seguidores assim que eu quero, hein? E seguidores que deem o like na live. Dá o like na live. Falaram, vai ignorar o comentário mesmo? Gente, foi muita coisa, não dá pra ler tudo. Eu fui descendo assim, tinha muita coisa, não vai dar tempo de ler tudo. A live já tá com 1 hora. Eu vou só falar umas últimas palavras mesmo. Amigo, o comunismo vai salvar o Brasil? Tomara, mano. Tomara. Mas se não for o comunismo, pelo menos os comunistas estejam envolvidos nesse projeto de revolução, tá ligado? Porque se não tiver revolução aqui a gente tá fudido. Mas enfim. Bom, gente, eu não vou conseguir ler mais comentários. Se alguém quiser falar alguma coisa, manda um superchat aí. Eu só vou falar algumas últimas palavras sobre o debate. E aí eu encerro a live, tá? O comunismo vai salvar o Brasil? Cara, eu acho que a gente primeiro tem que entender o que é o comunismo, né? Porque aí quando a gente fala em comunismo, você vai pensar em União Soviética, vai pensar em outros... Mas vamos pensar o que é o comunismo no Brasil hoje. O que seria o comunismo?
O comunismo no Brasil hoje seria a gente... Primeiro, as principais empresas do Brasil não podem estar nas mãos da iniciativa privada, porque a gente não manda em nada na iniciativa privada. Quando é uma empresa pública, a gente tem pelo menos a capacidade de disputar a fala, sabe? Tipo, disputar, mano, isso aqui é serviço público, vamos lutar para que seja assim. A luz aqui de casa, e a luz de quem está aqui em São Paulo e em grande parte do Brasil, não é uma luz controlada pelo povo brasileiro, por exemplo. Se eu for acender a minha luz aqui, a empresa responsável por essa energia elétrica se chama Enel. E a Enel é uma empresa contratada da Itália. E não é nem sequer uma empresa privada, é uma estatal italiana, né? Um conglomerado de força privada com estatal italiana. Então, assim, o governo brasileiro poderia assumir isso. O governo de São Paulo poderia assumir isso. Mas o jeito que a gente faz hoje favorece os caras lá da Itália, eles estão lucrando. Teve apagão aqui ano passado, teve gente que ficou uma semana no escuro e o governo da Itália não vai ser afetado em nada. Então o que é o comunismo? Primeiro, é a gente saber que o povo brasileiro tem que mandar nas coisas do Brasil, mano. A gente não pode permitir que a maioria das nossas terras sejam usadas para plantar soja que vai ser exportada para alimentar um gado de outro país. Tipo assim, a gente não pode permitir que isso aconteça. Primeiro porque o grande lucro dessas terras aí vão ser concentrados na mão de uma pessoa, ou um grupo pequeno de pessoas. Segundo, tem um monte de gente passando fome no Brasil e a gente ainda não fez a reforma agrária. Reforma agrária não é nem uma pauta do comunismo. Reforma agrária é uma pauta do capitalismo, né? Tanto que os Estados Unidos fez, lá quando eles tiveram a guerra de secessão depois, teve a reforma agrária, né? ou na revolução deles, eu não me lembro exatamente quando, mas eles fizeram a reforma agrária. A China fez a reforma agrária na Revolução de 49. Então, assim, o que é o comunismo no Brasil? Uma reforma agrária ampla para a gente acabar com a fome, a gente fazer com que as nossas principais forças de produção não estejam na mão da iniciativa privada. Tipo assim, mano, a nossa água, a nossa luz, a nossa educação, a nossa saúde não pode estar nas mãos da iniciativa privada. Isso é comunismo no Brasil. Outra coisa, a gente tem que parar de ter a maior taxa de juros do Banco Central do mundo. A nossa taxa de juros é a maior do mundo faz tempo. Isso impede a industrialização do Brasil. Isso beneficia basicamente quem já é muito rico. Então, a taxa de juros do Banco Central ser altíssima é uma transferência de dinheiro do pobre para o rico, mano. Então, o comunismo no Brasil é isso. E a outra coisa que é o comunismo no Brasil, mano, educação não pode ser privada, mano. Educação não pode ser particular, velho. Educação tem que ser um direito, tem que ser um bem comum, mano. Então, tipo assim, comunismo é um conjunto de ações, um conjunto de ideias, tá ligado? Agora, o mais difícil não é a gente chegar nessas conclusões que eu falei aqui. O mais difícil não é isso que eu falei. O mais difícil é você conseguir ter força para enfrentar a burguesia e colocar isso em prática. Porque quando o Brasil tentou fazer algo parecido com isso em 1964, a burguesia reagiu dando um golpe militar, instaurando uma ditadura que durou 20 anos e que atrasou a gente em vários aspectos. Eles expulsaram os nossos principais intelectuais. Então, tipo assim, as nossas principais mentes foram proibidas de trabalhar no Brasil para melhorar a nossa situação. Então, você quer que o Brasil melhore? Deixa na mão do povo, mano. Tipo assim, o povo sabe o que é melhor pro povo. Por quê? Porque é a gente que vive aqui. Então, a gente sabe o que é melhor pra gente, tá ligado? Se a gente ficar nessa de confiar que não, porque o presidente do Brasil vai conseguir mandar em tudo também. Não vai, mano. A gente não vai resolver tudo com o presidente. A gente tem que resolver nossos próprios problemas, tá ligado? A gente não tem que esperar os outros resolver nossos problemas. A gente tem que ir e resolver nossos próprios problemas. E é isso que, de alguma forma, o Elias Jabbour tentou transmitir no debate com o Vilela ontem. E o Pablo Marçal tentou atrapalhar. Porque como o Pablo Marçal é um homem que está sendo beneficiado pelo sistema capitalista, ele quer que o sistema capitalista se mantenha exatamente do jeito que está. E aí eles vão ficar investindo nessa narrativa, que é dizer assim, não, o comunismo é utópico. Cara, se fosse utópico, a ditadura militar não precisava ter matado
todos os comunistas, tá ligado? Tipo, não precisava ter perseguido tanto. Por que que perseguiu-se tanto os comunistas? E aí o filme, tanto o filme do Walter Salles quanto o filme do Kleber Mendonça retratam esse período da história, em que até mesmo quem não era comunista, por exemplo, o Rubens Paiva, do filme Ainda Estou Aqui, ele não era comunista e mesmo assim ele foi perseguido. Por quê? Porque de alguma forma, mano, o partido dele queria fazer o Brasil se desenvolver, fazer o Brasil se tornar não uma colônia de exploração, mas um país soberano. E é contra isso que a nossa burguesia luta. E é contra isso que o Pablo Marçal estava tentando lutar, porque ele sabia que os cortes dele eram muito mais importantes do que desenvolver as ideias do Elias Jabbour, porque o Elias Jabbour estava tentando ir no sentido de falar de industrialização do Brasil. E ele sabe que esse é um discurso que vai pegar tanto quem é de direita quanto quem é de esquerda. Porque tem gente de direita que também defende a industrialização do Brasil. E o Elias Jabbour está disposto a se aliar também com essas pessoas, desde que o programa seja o progresso do Brasil, tá ligado? E o Pablo Marçal estava lá só para atrapalhar o bagulho e conseguiu. E o Vilela não foi um mediador, basicamente deixou a treta acontecer e foi constrangedor, principalmente pro Elias, né? Porque ele estava tentando desenvolver um raciocínio e o Pablo Marçal não estava deixando. E é isso. Eu tô falando isso em live porque eu não vou falar isso no meu canal de novo. Eu não vou reagir a esse debate. Essa é a última vez que eu falei sobre esse debate, tá? Não vou aguentar ficar assistindo de novo, porque o Pablo Marçal é insuportável. E aí eu quis falar em live para deixar isso registrado e aí é isso, tá bom? Muito obrigado. Vocês de direita que estão colando aí, pode colar, mano. Pode colar. Só vou banir quando vier com discurso de ódio. Mas pode colar, pode discordar. Tô disposto a ler discordâncias. Eu nunca fugi de debate. Nunca fugi de discutir com quem discorda. Eu só não gosto de trabalhar contra quem fica espalhando mentira, tá ligado? Quando é fake news, vem na fake news, no pânico moral, aí eu já corto imediatamente. Mas quando é alguém que discorda, mas tá a fim de trocar ideia, eu tô sempre disposto a trocar ideia com quem discorda. Demorou? Vamos. Falou, gente. Até mais.